Você já parou para pensar em quem realmente moldou o mundo em que vivemos? De um lado, os gregos, criadores da filosofia, da democracia, da tragédia e da ciência. Do outro, os romanos, mestres da guerra, da engenharia e do direito. Mas afinal, quem realmente dominou o mundo antigo? A resposta vai te surpreender, porque essa não é só uma história de guerra, é uma disputa silenciosa entre força e ideias, entre conquista e influência. E no final você vai descobrir que a verdadeira vitória nem sempre é conquistada com espadas. Gregos e romanos. Dois nomes que brilham nos livros de história e que ainda ecoam em museus, monumentos e na própria forma como vivemos. Ambos criaram impérios. Sim, mas em épocas diferentes. Os gregos floresceram primeiro, lá pelo século 8 a.C., com o surgimento de cidades-estado como Atenas, Esparta e Corinto. Eles não eram um império unificado, mas compartilhavam uma língua, uma religião e uma sede insaciável por conhecimento. Foi ali que nasceram a filosofia, o teatro, os Jogos Olímpicos e os primeiros passos da democracia. Os romanos surgiram depois, no século 8 a.C., também, mas só começaram a se expandir de verdade séculos depois. O que era apenas um pequeno vilarejo às margens do rio Tibre, na Península Itálica, se transformou a partir do século 4 a.C., numa força imparável que conquistaria todo o Mediterrâneo. Mas mesmo depois de dominarem a Grécia militarmente no século 2 a.C., os romanos não destruíram sua cultura. Pelo contrário, absorveram, traduziram, copiaram e reverenciaram. A arquitetura grega virou modelo. Os deuses gregos ganharam nomes latinos. Os filósofos gregos se tornaram leitura obrigatória nas escolas romanas. Citação de Horácio, poeta romano do século I a.C. A Grécia conquistada conquistou o selvagem vencedor. Uma frase que diz muito, porque, apesar das legiões romanas marcharem com glória, talvez tenham sido as ideias gregas que, no fim, venceram a guerra mais duradoura, a da influência. Mas será que isso é verdade? Será que os gregos de fato dominaram o mundo por dentro? Ou será que os romanos deixaram um legado ainda mais forte? Vamos descobrir agora. Comecemos com a guerra. Por quê? No mundo antigo, quem não sabia lutar, não sobrevivia. Os gregos eram excelentes guerreiros. E não pense em guerreiros selvagens, mas em cidadãos armados com propósito. Em cidades como Esparta, a guerra era quase uma religião. Cada homem era treinado desde criança para lutar e morrer pelo seu povo. Já em Atenas, onde o intelecto reinava, os soldados também eram filósofos, artistas e comerciantes. Quando entravam em formação, viravam uma muralha viva. A falange, com lanças apontadas para frente e escudos sobrepostos, era quase impenetrável. E foi com essa formação, combinada com a genialidade de Alexandre o Grande, que a Macedônia, uma terra considerada periférica pelos próprios gregos, desafiou todas as expectativas. Alexandre não só venceu, ele redefiniu a guerra. Em apenas 10 anos, marchou mais de 30 mil quilômetros, fundou mais de 20 cidades e enfrentou impérios como o Persa, que era milhares de vezes maior e mais rico. Mas os romanos... os romanos jogavam em outro nível. Eles não dependiam de líderes geniais. Eles construíram um sistema de guerra. Cada legião romana era uma máquina de matar. Não apenas pela força física, mas pela disciplina brutal, pela formação em coorte, pela coordenação cirúrgica entre infantaria, cavalaria e engenheiros de combate. Curiosidade. Os romanos construíam fortalezas enquanto marchavam. Sim, a cada parada uma mini fortaleza surgia com muros, valas e portões. Era guerra com régua, esquadro e martelo. Eles estudavam os inimigos, testavam formações, criavam estradas no meio do nada e usavam a engenharia como uma arma invisível. A cada derrota, aprendiam. A cada vitória, se expandiam. Roma virou uma escola militar. Citação de Júlio César. Vim, vi, venci. 3 palavras. Mas por trás delas, décadas de treino, estratégia e brutalidade calculada. Enquanto Alexandre morreu jovem com apenas 32 anos e seu império logo se fragmentou entre generais ambiciosos, Roma viveu por séculos. Ela caiu, se levantou, se reinventou. No auge, Roma governava mais de 70 milhões de pessoas, cerca de 1 em cada 5 habitantes do planeta na época. Governava do deserto africano até as florestas germânicas, dos portos da Espanha até os palácios do Egito. Mas a força bruta
é só uma parte da história. Porque o mundo também é conquistado com ideias. Enquanto os romanos marchavam com espadas em punho, os gregos marchavam com ideias. Na Grécia, a verdadeira guerra era travada na mente. Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas que ninguém queria ouvir. Desafiava os jovens a pensar, a duvidar, a buscar sentido na vida. Ele nunca escreveu uma linha, mas influenciou gerações. Seu discípulo, Platão, fundou a primeira universidade do mundo, a Academia. Lá, se discutia o que era o bem, o belo, o justo. E Aristóteles, pupilo de Platão, foi além. Estudou política, lógica, biologia, astronomia, ética. Ele classificou espécies, analisou governos, explicou o universo. Curiosidade. Aristóteles foi tutor de ninguém menos que Alexandre, o Grande. Ou seja, o maior conquistador da antiguidade foi educado por um filósofo. Mas a genialidade grega não parou por aí. Eles criaram o teatro, tragédias como Édipo Rei e comédias como as de Aristófanes lotavam os anfiteatros. Nas artes plásticas, esculpiram o corpo humano como símbolo de harmonia e equilíbrio. Obras como o Discóbolo e a Vênus de Milo ainda nos hipnotizam hoje. Na matemática, nomes como Pitágoras, Euclides e Arquimedes elevaram os cálculos a uma forma de linguagem universal. Citação de Arquimedes. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. Não era só metáfora. Ele realmente criou sistemas de alavancas, polias e parafusos que mudaram a engenharia da época. Na medicina, Hipócrates, o pai da medicina moderna, separou o conhecimento científico das superstições religiosas. Curiosidade. Até hoje, médicos fazem o juramento de Hipócrates, prometendo não causar dano ao paciente. Este juramento é um compromisso ético que define as obrigações dos médicos. É a descrição mais antiga da profissão médica. Ele contém sabedoria sobre a natureza da saúde, da cura e dos relacionamentos necessários para a boa prática da medicina. Mas os romanos estavam observando. Eles não inventaram a maioria dessas coisas. Eles admiravam, copiavam, adaptavam. Nas casas dos patrícios romanos, as crianças aprendiam grego desde cedo. Os tutores eram, na maioria, filósofos ou escritores gregos. Os deuses romanos? Quase todos versões de deuses gregos com nomes diferentes. Zeus virou Júpiter. Atena virou Minerva. Apolo continuou. Apolo, mas ganhou sotaque latino. Roma, com todo o seu poder, se ajoelhou diante da cultura grega. Citação de Cícero. Se não fosse pela Grécia, os romanos seriam apenas bárbaros organizados. Pesado? Sim, mas a verdade ali. A Grécia se tornou o software do Império Romano, a linguagem cultural que rodava por todo o sistema. Os romanos eram os engenheiros, os gregos, os poetas. E quando esses dois mundos se fundiram, nasceu algo que moldaria todo o Ocidente. Mesmo subjugados politicamente, os gregos venceram pela influência. Enquanto os romanos erguem colunas, os gregos definem o que é belo. Enquanto os romanos constroem impérios, os gregos definem o que é justo. A mente grega passou a viver nos corpos romanos. E por isso dizemos, se Roma era o músculo, a Grécia era a mente. Mas como os romanos conseguiram manter esse império gigantesco por tantos séculos? A resposta está em algo tão invisível quanto poderoso, o sistema. Roma não foi construída em um dia, mas foi construída com uma precisão assustadora. Porque os romanos não dominavam só com espadas, eles dominavam com ordem. E o segredo do seu império não estava apenas no campo de batalha, mas nos papéis, nas palavras e nas leis. Enquanto os gregos idealizavam uma democracia limitada, onde apenas homens livres, nascidos em Atenas, podiam votar, os romanos foram além. Eles criaram uma república, um sistema complexo, cheio de conselhos, magistraturas, cargos públicos, regras de sucessão e, o mais importante, um senso de dever cívico. Cidadão romano era um título que pesava. Com ele vinha responsabilidade. Citação de Cícero. A salvação do povo está na integridade da república. Os romanos acreditavam que a estabilidade vinha do equilíbrio de poderes, como o Senado, cônsules e assembleias populares. E mesmo quando o sistema ruiu e os imperadores tomaram o controle, a estrutura permaneceu. O direito romano foi uma das criações mais duradouras da civilização. Eles criaram conceitos como inocente até que se prove o contrário, direito à defesa, propriedade privada e igualdade perante a lei.
mesmo que na prática essa igualdade fosse limitada. Curiosidade. O famoso Corpus Juris Civilis, compilado séculos depois por Justiniano, no Império Romano do Oriente, ainda influencia os códigos civis da Europa e da América Latina hoje. Mas o poder de Roma não estava só nos papéis. Estava nas ruas pavimentadas, nos aquedutos que levavam água a quilômetros de distância, nas pontes que desafiavam rios e nas cidades que seguiam um modelo padrão: fórum, termas, templo, teatro, muralhas. Frase famosa entre os soldados e engenheiros romanos. Onde Roma chega, Roma permanece. E de fato, até hoje existem estradas romanas em uso. Literalmente. Caminhar por algumas partes da Europa é pisar sobre pedras colocadas por legiões há 2000 anos. Os romanos pensavam no longo prazo. Por isso, construíam como se fossem eternos. E, de certa forma, foram. Mas havia outro aspecto fundamental: a cidadania. Roma criou um império multicultural, onde diferentes povos podiam, com o tempo, se tornar romanos. Galo, hispano, africano, sírio, não importava. Com lealdade, serviço militar e tempo, o título de cidadão era possível. Isso criava união, identidade e orgulho de pertencer a algo maior. Roma foi talvez a primeira civilização da antiguidade a transformar diversidade em força política. Só que essa engenharia social era tão grandiosa quanto frágil, porque quanto mais se expandia, mais difícil ficava sustentar. E então surgiram os abusos, as desigualdades, os impostos sufocantes, a corrupção. O sistema, que unificou, também rachou. Roma ainda não caiu, mas o império começou a tremer. E enquanto a estrutura ruía, as ideias gregas, preservadas no Oriente, começavam a brilhar de novo, como um velho farol, esperando o momento certo para iluminar outra era. Roma parecia invencível, mas todo colosso, um dia, treme. E não foi um exército só que derrubou o Império Romano do Ocidente. Foi o peso do próprio sucesso. O império cresceu demais. A corrupção se alastrou. As fronteiras ficaram indefensáveis. E, por fim, os bárbaros godos, vândalos, hunos vieram como uma tempestade. Citação de São Jerônimo. Após a queda de Roma, o mundo desabou e eu acordo com medo. Mas o que poucos percebem é que Roma caiu no Ocidente e sobreviveu no Oriente. Em Constantinopla, antiga colônia grega chamada Bizâncio, nasceu o que chamamos hoje de Império Bizantino, herdeiro direto da Roma imperial, mas com alma grega. A língua oficial era o grego. A filosofia grega foi preservada. As obras de Platão, Aristóteles, Euclides e Hipócrates continuaram sendo copiadas, estudadas, ensinadas enquanto, na Europa Ocidental, a maioria das pessoas nem sabia mais ler. Durante séculos, Bizâncio manteve viva a chama da cultura clássica. E quando Constantinopla finalmente caiu para os turcos otomanos, em 1453, muitos sábios gregos fugiram para o Ocidente, levando consigo os manuscritos antigos. Foi ali que tudo mudou. Começava o Renascimento. Na Itália, artistas, cientistas e filósofos começaram a redescobrir os textos gregos e, com eles, uma nova maneira de ver o mundo. Leonardo da Vinci estudava os corpos com a mesma obsessão por proporção dos escultores gregos. Michelangelo, ao esculpir o Davi, retomava a perfeição clássica que os gregos tanto buscavam. Galileu, Copérnico, Kepler, todos foram influenciados por ideias que vinham de muito, muito antes. Citação de Leonardo da Vinci. A sabedoria, filha da experiência. Mas essa sabedoria vinha de longe, de Atenas, de Corinto, de Mileto. Enquanto Roma havia dado ao mundo a noção de império, direito e cidadania, a Grécia ofereceu os pilares do pensamento, da ciência, da arte e da liberdade intelectual. E foi isso que renasceu. Foi a mente grega, enterrada por séculos, que emergiu das ruínas da Idade Média para lançar a base do mundo moderno. A Grécia venceu o tempo. Não com espadas, mas com ideias. E nesse ponto da história, algo fica muito claro. A guerra pode conquistar territórios, mas são as ideias que conquistam as eras. Mas afinal, se gregos e romanos formaram as bases da civilização ocidental, quem realmente dominou o mundo antigo? Estamos prontos para o grande final? Hoje, você fala uma língua derivada do latim.
Português, espanhol, francês, italiano, romeno, todas são filhas diretas da língua de Roma. O latim moldou o modo como construímos frases, conjugamos verbos, damos nomes às coisas. Mas, quando você usa palavras como filosofia, democracia, ética, lógica, teatro, cosmos, está falando grego mesmo sem saber. Os gregos não dominaram a língua. Eles semearam os conceitos. É como se Roma tivesse construído o corpo da nossa linguagem e a Grécia, a alma. E isso vai muito além da linguagem. Na religião, por exemplo, a combinação entre Roma e Grécia é surpreendente. Você sabia que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito originalmente em grego? Sim, os primeiros evangelhos, as cartas de Paulo, o Apocalipse, todos em grego koiné, a língua comum do mundo helenístico. Mas quem espalhou essa mensagem pelo mundo foram os romanos. A Igreja Católica, com sede em Roma, traduziu os textos para o latim e, a partir daí, evangelizou o Ocidente. Um nascimento grego com expansão romana. Curiosidade. A famosa Vulgata, a primeira grande tradução da Bíblia para o latim, foi feita por São Jerônimo, um erudito que dominava o grego. Esse entrelaçamento cultural está em todo lugar. Na arquitetura, por exemplo, o prédio do Congresso dos Estados Unidos tem colunas dóricas gregas, como no Partenon. Mas o nome do órgão legislativo? Senado. Puro latim. Pura Roma. Nos Jogos Olímpicos, celebramos a herança grega. Mas ao observar o céu, vemos os nomes dos planetas homenageando deuses romanos. Marte, Vênus, Júpiter, Saturno. Do chão ao céu, Grécia e Roma disputam território simbólico no nosso dia a dia. E não para por aí. Na política, conceitos como república, cidadania, assembleia, tirania, democracia, constituição vêm dessa mistura de mundos. Na educação, usamos o termo academia, herdado da escola de Platão. Na ciência, termos como átomo, física, biologia, anatomia, todos têm raízes no grego. Na medicina, o juramento de Hipócrates ainda é recitado. Na justiça, o direito romano é base de milhares de sistemas legais até hoje. Citação de Thomas Jefferson. Toda pessoa com educação clássica pertence a dois mundos, o moderno e o da Grécia e Roma. E talvez seja esse o maior legado. Porque mesmo que impérios caiam, as ideias continuam falando. Você pode não ver o Coliseu da sua janela, mas ao viver em uma cidade, seguir leis, participar da política, debater ideias ou assistir a uma peça de teatro, você está vivendo dentro de um império invisível, construído há milhares de anos. Então, gregos ou romanos? Quem realmente dominou o mundo antigo? Se medirmos pela força militar, pela engenharia, pela extensão de território, Roma é a vencedora. Ela construiu um império que durou séculos, conectou continentes e criou uma máquina de governo que ainda inspira sistemas políticos hoje. Roma dominou os mapas. Mas se olharmos além das fronteiras físicas, se ouvirmos as ideias que atravessaram os séculos, os gregos vencem de forma silenciosa, porém devastadora. Porque enquanto os exércitos romanos marchavam, os filósofos gregos ensinavam a pensar. Enquanto as legiões construíam estradas, os matemáticos gregos traçavam os caminhos da razão. Enquanto os senadores discutiam o poder, os dramaturgos gregos discutiam a alma humana. Citação de Platão. A conquista de si mesmo é a maior de todas as vitórias. E talvez, ao final dessa jornada, percebamos que foi isso que os gregos ensinaram. Antes de conquistar o mundo, é preciso conquistar a si mesmo. Roma nos ensinou a governar. A Grécia nos ensinou a pensar. E é por isso que o mundo antigo não foi dominado por um só. Ele foi moldado pela força de Roma e pela mente da Grécia. 2 impérios. 2 legados. Um só mundo que ainda respira essas 2 heranças todos os dias. E agora que você conhece a verdadeira história por trás desses 2 gigantes, eu te pergunto, qual legado você acha que foi mais duradouro? O de Roma ou da Grécia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E vamos continuar esse debate nos bastidores da história. Se você curte esse tipo de conteúdo, onde história, cultura e curiosidade se encontram, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios do Lendas e Impérios. E claro,
Deixa aquele like, ele é pequeno para você, mas gigantesco para a gente que pesquisa, escreve e dá vida a essas histórias que moldaram o mundo. Porque aqui, as lendas vivem e os impérios nunca morrem.